A televisão no Brasil tem sua pré-estreia no dia 3 de abril de 1950, com a apresentação do Frei Mojica, padre e cantor mexicano. Em 10 de setembro, realiza-se a transmissão pela TV Tupi, ainda em fase experimental, de um filme em que Getúlio Vargas fala de sua vida política. O pioneiro Francisco de Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados, cadeia de jornais e emissoras de rádio, realiza seu grande sonho inaugurando no dia 18 de setembro de 1950 a TV Tupi, de São Paulo, no Canal 3. O primeiro programa transmitido é a TV na Taba, apresentado por Mero Silva. A primeira telenovela brasileira é Sua Vida Me Pertence, escrita por Walter Forrester. No dia 17 de junho, às 19h45, vai ao ar o Repórter Esso, programa jornalístico de extraordinário sucesso no rádio e que repete a dose na televisão. No final de 58, estreia a discoteca do Chacrinha. Atenção, muita atenção! Meu filho, eu estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Outros fatos marcantes da década de 50 foram o surgimento de emissoras como TV Record, TV Paulista e TV Excelsior. A década de 60 marca a estreia de Silvio Santos na TV como apresentador no programa Vamos Brincar de Forca, que acontecia todos os domingos. No dia 26 de abril de 65, é inaugurada a emissora da TV Globo no Rio de Janeiro, Canal 4. No mesmo dia, a TV Globo de São Paulo entra no ar através do Canal 5 da TV Paulista. Em abril de 68, morre aos 75 anos Assis Chateaubriand, um homem que trouxe a televisão para o Brasil. O final da década de 60 é marcado por grandes festivais da música popular brasileira, Jovem Guarda e Tropicalismo, sucessos na TV Record e Tupi. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, enganou meu bem, pode ficar de que eu estou perdendo. Newton Gomes e Cid Moreira estreiam o Jornal Nacional de 1º de setembro de 1969, auge da ditadura militar. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 60 milhões de brasileiros. Em 1970, o Brasil traz a taça do tricampeonato. A transmissão da Copa do Mundo de 70 foi gerada do México no sistema NTSC. No Brasil, o sinal chegou na Embratel, nesse sistema, e era monitorado em cores. Essa foi a primeira transmissão em cores no Brasil, porém a mesma não foi gerada em nosso território. No dia 19 de setembro de 1972, foi a data da pré-estreia das cores na telinha do povo brasileiro, 40 dias antes da oficialização. A tradicional festa da uva de Caxias do Sul serviu de cenário para o teste final. De casa, só 500 famílias no Brasil puderam ver as cores dos carros alegóricos, dos trajes típicos e das bandeiras. As TVs coloridas só chegariam às lojas uma semana depois. Os mais ansiosos tinham que trazer um aparelho do exterior. Nessa década, a TV Globo conquistava a preferência do telespectador. Com uma programação diversificada, a emissora investia em novelas, jornalismo e já contava com grandes estrelas conhecidas pelo público brasileiro. A emissora de Roberto Marinho mantinha uma postura nem a favor, tampouco contrária à política ditatorial vivida no país, transmitindo por meio de telejornais informações tendenciosas e muitas vezes a favor dos militares, utilizando isso como forma de crescimento em audiência e faturamento. Enquanto suas concorrentes TV Bandeirantes, Tupi, Record, Excelsior, que eram contrárias ao período, sofreram represálias como misteriosos incêndios criminosos, censura de programação e falta de apoio do governo, culminando assim na queda de audiência, faturamento e eventuais falências, fatores que levaram a Rede Globo como líder de audiência com poucos anos de transmissões. Iniciou-se o processo de popularização da televisão. O custo de um televisor ficou mais acessível e era o veículo de mídia mais utilizado como fonte de informação, ultrapassando o rádio, que até então era líder desde a década de 40. Novas emissoras como a SBT em 1981 e a Manchete em 1983 surgiram como opções de entretenimento e jornalismo, sendo colocadas rapidamente como concorrentes da TV Globo. O veículo de comunicação número 1 do país. A primeira, de Silvio Santos,
seguiu uma linha mais popular, conquistando rapidamente uma grande fatia da audiência, assumindo pouco tempo depois a vice-liderança. A segunda, de Jonas Bloch, demorou cerca de 2 anos para estrear, devido ao investimento em equipamento de ponta a fim de concorrer diretamente com a TV Globo. Nessa mesma época, começava a fase de declínio da ditadura militar, e novos casos de manipulação da televisão criavam polêmica. Podemos citar a suposta tentativa de fraude da TV Globo nas eleições de 82 para impedir a vitória de Leonel Brizola. Em 84, esta mesma emissora noticiou um importante comício das Diretas Já como evento em comemoração ao aniversário de São Paulo. Outro fato marcante ocorreu no debate das eleições de 89, quando a TV Globo favoreceu o candidato Fernando Collor de Mello, editando o confronto, exibindo seus melhores momentos contra os piores momentos do até então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva. Jargões como "o povo não é bobo", "abaixo a Rede Globo", deflagravam uma insatisfação da opinião pública sobre a manipulação em que a mesma exercia sobre os brasileiros. A TV Globo lidera com folga os índices de audiência, chegando a uma média de mais de 60% nos anos 90. O bispo Edir Macedo assume definitivamente o controle da Rede Record, que antes pertencia ao Silvio Santos, sendo voltada para o público evangélico, e posteriormente transformando-se em uma emissora comercial, competindo com as outras emissoras da época e investindo numa cadeia nacional de emissoras. O SBT e a Manchete foram as emissoras que tiveram as maiores dívidas na época, obrigando assim a tomarem medidas a fim de saírem da crise. A Rede Globo inaugura em Jacarepaguá, no Rio, o Projac, o maior centro de produção de TV da América Latina, com mais de 1 milhão de metros quadrados, assim como o SBT, pouco tempo depois, inaugura o CDT no Anhanguera, seu centro de produção em Osasco, São Paulo. Começa a fase de declínio da Rede Manchete, com uma dívida trabalhista cada vez maior, programas e novelas que não obtinham sucesso de antecessoras como Dona Beija, Pantanal e Chica da Silva. Em 97, o bispo Sérgio von Held, da Igreja Universal do Reino de Deus, foi condenado à prisão por discriminação religiosa. Ele havia chutado a imagem de Nossa Senhora durante um programa de televisão, gerando enorme repercussão na época. Um ano depois, a Rede Globo e a Record fazem as primeiras demonstrações de transmissão de TV em alta resolução. A Rede Record, nessa época, já figurava entre as 3 maiores emissoras do Brasil. Em 99, depois de anos de crise financeira, fracassos na programação e diversas greves de funcionários, a Rede Manchete é extinta, dando lugar posteriormente à Rede TV. Após a chegada da Rede TV, nos anos 2000, as emissoras mantiveram da seguinte forma: a Rede Globo permanece líder até os dias de hoje. Na segunda colocação está a Rede Record e logo atrás está o SBT. Essas trocaram de posição na segunda metade da década passada. Logo depois vem a TV Bandeirantes e a caçula Rede TV na quinta colocação. Os anos 2000 foram marcados como a era dos reality shows, a integração da TV com a internet e aparelhos móveis e a evolução do sistema de comunicação, como as imagens geradas em alta definição e a transição do sinal analógico para o digital. A diferença entre o sinal analógico e o digital é bastante simples. Um sinal analógico pode oscilar em relação a fatores como a intensidade de sinal, por exemplo. Não será necessário comprar uma nova TV como todos pensam. Se o televisor possuir embutido um sintonizador digital, não será necessário mais nada. Agora, as TVs convencionais, com sintonizador analógico e antena terrestre, precisarão de um conversor de sinal analógico digital. E caso haja uma segunda TV, será necessário um conversor para ela também. Substituir o sinal analógico pelo sinal digital permitirá que as emissoras ofereçam melhor definição de imagem, pois um sinal digital pode ser comprimido muito mais do que um sinal analógico. Essa compressão permite que as emissoras encaixem mais informação no sinal. Isso significa que você recebe uma imagem mais clara com a TV digital do que receberia com o sinal analógico. Mesmo se os sinais digitais enfraquecerem à distância, assim como acontece com os sinais analógicos, eles não perderão a qualidade. Enquanto estiver recebendo o sinal, a imagem será clara. O SBT Brasil termina aqui. Assista daqui a pouco o programa. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.